O que é que figuras como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, o que é que eles tinham em comum, para além daquelas fortunas que hoje nem conseguimos imaginar? Essa é a grande questão, não é? É a pergunta que guia a nossa análise de hoje. Vamos mergulhar a fundo num livro que, bem, marcou uma era, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Uhum. A nossa base é uma narração muito detalhada da obra e o objetivo é descodificar a filosofia que Hill afirma ter encontrado depois de analisar mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo. Um projeto que lhe foi dado pelo próprio Andrew Carnegie, o que já diz muito. Exatamente. A promessa era que existia um segredo e que esse segredo, uma vez percebido, podia mudar a vida de qualquer pessoa. E é importante dizer já, até por causa do título do livro, que isto vai muito para além de um simples pensa positivo e as coisas acontecem. Certo, não é autoajuda superficial. Não. A premissa de Hill, que é um pouco radical, é que os nossos pensamentos não são só ideias vagas. São coisas. São formas de energia. Energia que se pode moldar. Exato. E quando um pensamento se junta a um propósito muito, muito claro, a um plano e a um desejo quase obsessivo, ele pode transformar-se em realidade física. Em dinheiro, sim, mas em qualquer outra coisa. É um método, com 13 passos. Ok. Então vamos desmontar esse método. O ponto de partida de tudo, segundo Hill, não é um simples eu gostava de ter isto. Não, não é uma esperança. É o que ele chama de desejo ardente, uma obsessão. E a história que ele usa para ilustrar isto é de um homem chamado Edwin C. Barnes. Uma história incrível. Ele não queria apenas um emprego com o Thomas Edison. Ele meteu na cabeça que ia ser sócio do Edison. E a intensidade desse desejo é o que move tudo. Pense bem, a narração que temos detalha que ele não tinha um único tostão para o bilhete de comboio. A maioria das pessoas desistia logo aí. Fim da história. Pois, mas ele não. Ele entrou num comboio de carga e viajou como se fosse uma encomenda. Quando finalmente chegou ao laboratório do Edison, a aparência dele, claro, não era a de um futuro parceiro de negócios. Nem de perto, parecia um vagabundo. Certo. E o que me fascina aqui é a perspectiva do Edison. Anos mais tarde, ele lembrou-se desse momento. E a citação é fantástica. Ele disse algo como: ele parecia um vagabundo qualquer, mas havia algo na expressão dele que mostrava, sem dúvida, que ele estava determinado a conseguir o que É queria. uma pergunta ótima, provavelmente um pouco dos dois, mas o ponto dele é que a determinação do Barnes era tão forte, tão palpável, que se tornou o seu único capital. Era a única coisa que ele tinha para oferecer. Exatamente. E o Edson viu isso. Viu que aquele homem não ia embora. É a partir daqui que Hill extrai 6 passos práticos para transformar um desejo em algo concreto. E esses 6 passos, quando os lemos, são quase como um ritual, não é? Para quem nos ouve hoje pode parecer um pouco esotérico. Pode parecer, mas a psicologia por trás disto é muito sólida. A magia, por assim dizer, está no que os passos forçam a mente a fazer. Ok, então quais são? Fixar a quantia exata de dinheiro. Não é muito dinheiro, é um número. Certo, especificidade. Determinar o que se vai dar em troca, porque nada vem do nada. Terceiro, uma data definitiva. Quarto, criar um plano e começar imediatamente, mesmo sem estar pronto. Começar já. E escrever tudo isto numa declaração clara. E sexto, ler essa declaração em voz alta 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. E o objetivo disso é... É tirar o desejo do mundo da fantasia e trazê-lo para o plano da realidade. Passa de um eu quero ser rico para um alvo neurológico. A repetição, a emoção de se visualizar já com o objetivo, isso cria novas vias neurais. É a versão de 1937 do que hoje chamamos de visualização focada, mas com ação obrigatória. É um compromisso total. Lembro-me da analogia do livro do general que chega a território inimigo e manda queimar os barcos. Exatamente. Sem barcos, não há recuo, não há plano B. A única opção é vencer. É esse nível de compromisso. É cortar todas as vias de retirada mental. É precisamente essa a ideia. Isto tudo soa muito bem, claro. Ter um desejo, ter um plano, mas a realidade muitas vezes não colabora. A história do Barnes é sobre o começo. E o que acontece no meio, quando tudo parece dar errado? Aí entramos no segundo pilar, e talvez o mais difícil de todos, a persistência. E a história que Hill usa para isto é brutal. A história de Rue Darby. Sim, durante a febre do ouro, ele e o tio encontraram um veio de minério. Parecia a sorte grande.
Compraram maquinaria, começaram a escavar. E o retorno inicial foi bom. Foi excelente. Mas, de repente, o veio de ouro desapareceu. Como assim desapareceu? Acabou! Eles continuaram a perfurar, a insistir, mas nada. O veio tinha-se evaporado. A frustração tomou conta e eles, enfim, desistiram. Venderam tudo. Venderam a maquinaria toda a um sucateiro por uma ninharia e voltaram para casa derratados. Já estou a ver que a história não acaba bem para o Dory. Não acaba mesmo. O sucateiro, que era um homem mais cauteloso, antes de desmontar o equipamento, pensou em pedir uma segunda opinião. Inteligente. Um engenheiro de Minas. O engenheiro foi ao local, fez os seus cálculos e descobriu algo que os Darby não sabiam. O quê? O conceito de falhas geológicas. O veio não tinha desaparecido, tinha sido interrompido por uma falha na rocha. E continuava, apenas 1 metro de onde o Darby e o tio tinham parado de cavar. 1 metro. Uau! Essa dói. O sucateiro seguiu o conselho, claro, e extraiu milhões de dólares daquela mina. Imaginar passar o resto da vida a pensar, e se eu tivesse cavado mais um dia, mais 1 metro? É uma lição violenta sobre persistência. É devastadora, mas é o ponto central. Hill descobriu este padrão. O grande sucesso chegava, quase sempre, um passo depois do ponto em que a derrota parecia certa e inevitável. É nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Exatamente. A diferença era muitas vezes só a decisão de tentar mais uma vez. Mas o fascinante é como o Darby usou isto. Ele não ficou paralisado. Ele aprendeu a lição, tornou-se vendedor de seguros e tornou-se um dos melhores do país. Vendia mais de $1 milhão por ano, o que na altura era uma fortuna. E a filosofia dele passou a ser: eu desisti a menos de 1 metro do ouro, mas nunca mais vou desistir só porque um cliente me diz não. Ele transformou o seu maior fracasso na sua maior força. É a alquimia da experiência. Ok, então temos o desejo ardente, temos a persistência, mas qual é o motor disto tudo? Não pode ser só a força de vontade bruta. Hill diz que o segredo é usar a mente subconsciente como uma aliada. Exato, e as ferramentas para isso são o que ele chama de fé e autossugestão. E é preciso clarificar o que ele quer dizer com fé. Sem dúvida. Não é fé num sentido religioso. É um estado mental. É a convicção absoluta, inabalável, de que o objetivo vai ser alcançado. Ele chama-lhe o químico-chefe da mente. E a autossugestão é a ferramenta Para desenvolver essa fé. É o método de repetir o nosso objetivo até que o subconsciente o aceite como um fato consumado. O livro diz uma coisa que me pareceu fundamental. A mente subconsciente não reage a pensamentos frios, a meras palavras. Não reage. Só age sobre pensamentos que foram bem irrigados com emoção. Então a fé, essa certeza, é o combustível emocional que transforma um pensamento num comando. Precisamente. E a história mais poderosa do livro sobre isso é profundamente pessoal para ele. É a história do próprio filho de Napoleão Hill. O filho dele, Blair. Sim, o rapaz nasceu sem qualquer sinal físico de orelhas, não tinha canais auditivos. O médico foi muito direto com o Hill. Disse que ele seria surdo e mudo para sempre. Um veredito que a maioria dos pais aceitaria como uma tragédia. Claro. Mas Hill, não. Ele recusou-se a aceitar essa realidade. Ele decidiu que o filho ia ouvir e falar. E em vez de o tratar como uma vítima, começou a plantar na mente do rapaz, desde bebê, a ideia de que a sua deficiência era, na verdade, um ativo de grande valor. Isso é de uma força mental incrível. Ele estava tentando reescrever a realidade do filho através da sugestão. E o resultado é de arrepiar. O rapaz cresceu com uma autoconfiança total. Nunca se viu como deficiente. Descobriu sozinho que conseguia ouvir vibrações encostando os dentes a uma vitrola. Levou uma vida normal, foi para a universidade, transformou na sua carreira. Dedicou a vida a ajudar milhões de pessoas surdas. A crença que o pai lhe deu tornou-se literalmente o seu maior ativo. É como se a natureza, impulsionada por aquela fé, tivesse construído uma ponte para contornar a limitação física. É avassalador. E isto mostra que os maiores obstáculos talvez não sejam os físicos, o que nos leva ao principal obstáculo que impede a maioria das pessoas, o medo. Hill fala nos 6 fantasmas do medo. Sim, ele descreve 6, mas a nossa análise foca-se nos 2 que ele considera mais destrutivos para o sucesso. O primeiro, e o pior de todos, é o medo da pobreza. Por que o pior? Porque ele diz que este medo paralisa a razão,
destrói a imaginação, mata a autoconfiança. É um estado mental que leva à inação total. E o segundo é mais subtil, mas talvez mais comum. O medo da crítica. O medo do o que é que os outros vão pensar. Exatamente. E esse medo, segundo Hill, rouba-nos a iniciativa, a nossa individualidade. Quantas pessoas não seguem uma paixão, não arriscam num negócio, por medo do que a família ou os amigos vão dizer? Mas porquê é que estes dois são os piores? O medo da morte, da doença, não seriam mais primordiais? Essa é uma ótima questão. Hill parece argumentar que enquanto o medo da morte é um instinto, os medos da pobreza e da crítica são fantasmas que nós criamos. São sociais, autoimpostos. E paralisam a ação. Exato. Ninguém deixa de tentar sobreviver por medo da morte. Mas milhões de pessoas deixam de tentar viver os seus sonhos por medo da crítica ou do fracasso financeiro. Então, qual é o antídoto? Como é que se combate isto? A solução de Hill é, ao mesmo tempo, muito simples e um desafio enorme. Ele diz que a única coisa no universo que controlamos de forma absoluta é a nossa própria mente. O antídoto é o controle mental. É isso. Construir uma muralha de imunidade contra as influências negativas. Mas hoje, com redes sociais, com este bombardeamento constante de opiniões, isso parece uma tarefa quase impossível. O método que ele propõe é manter a mente ocupada. Uma mente focada num propósito definido, num plano, em ação, simplesmente não tem espaço para os medos crescerem. É como um jardim. Exatamente como um jardim. Se não plantarmos flores deliberadamente, as ervas daninhas crescem sozinhas. E o controle da mente não é um evento, é um processo. É resultado de autodisciplina e hábito. Ok? Juntando as peças todas, então, a filosofia de Hill é um sistema. Começa com um desejo ardente que se transforma num objetivo específico, com um preço e um prazo. A isso junta-se um plano que é executado com uma persistência que se recusa a confundir uma derrota temporária com um fracasso permanente. Certo. E o motor de tudo isto é o domínio da mente. É o domínio da mente. Desenvolver a fé, essa convicção através da autossugestão e usar esse foco para nos proteger dos medos, principalmente o da pobreza e o da crítica. E uma coisa que me parece importante é que, apesar do título ser Pense e Enriqueça, a filosofia é universal, não é? A riqueza financeira é só um exemplo. Sem dúvida. É um manual sobre autoconquista. Pode ser aplicada para ser um melhor artista, um melhor atleta. Qualquer objetivo. Qualquer objetivo, no fundo, a ideia é que não somos vítimas das circunstâncias. É a ideia de que podemos, de facto, moldar o nosso destino através do poder do nosso pensamento. De sermos um mestre do nosso destino, como ele diz. E para terminar, fica uma reflexão baseada numa frase do livro que resume tudo. Uma ótima ideia é tudo o que alguém precisa para alcançar o sucesso. A questão que fica no ar é qual é a ideia que, se for apoiada por um desejo que realmente queima e por uma persistência que não aceita ou não, poderia transformar a nossa realidade.